A segunda-feira começou com o mundo digerindo a informação de que Joe Biden, atual presidente americano e então candidato à reeleição pelo Partido Democrata, está fora da corrida eleitoral e desistiu no dia de ontem. E aí fica a especulação de quem será o seu sucessor ou sucessora. Ele pediu apoio para Kamala Harris, mas não chegamos ainda na data da oficialização de quem será de fato o candidato pelo Partido Democrata. Pelos republicanos, sabemos que quem deverá concorrer é o Donald Trump. Se haver alguma dúvida, pós-atentado, não há mais dúvida nenhuma. E aí ficam as perguntas. A desistência do Biden, no que ela influencia o mercado, o Trump é mais ou menos favorito depois disso, e se vale a pena ou não investir com base em eleição. É sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo. E eu quero começar recapitulando acontecimentos importantes deste mês. Parece que já faz muito tempo na cabeça de alguns, mas o atentado ao Trump foi no dia 13 de julho, enquanto ele fazia um comício na Pensilvânia, na cidade de Butler. Esse atentado, ele marca mais um ponto de inflexão na corrida eleitoral americana. A gente pode falar que os principais foram o debate, onde o Biden mostrou evidentemente um declínio cognitivo sensível, depois o atentado e agora a desistência. Quanto ao atentado, acredito que todos que acompanham o canal aqui viram que um dos tiros pegou de raspão na orelha extrema-direita do Trump, de um total de 7 disparos, que inclusive feriram pessoas da audiência, uma delas infelizmente veio a óbito. E por mais estranho que isso possa parecer, tendo em vista que nos últimos tempos não havia acontecido um atentado nos Estados Unidos contra um candidato à presidência ou presidente, não dá pra gente falar que isso é incomum na história americana. Levantando números desde 1835, dos 46 presidentes americanos, 23%, ou seja, 11 já foram vítimas de algum atentado, sendo que desses 11, 4 foram mortos e 7 sobreviveram. E sobre o atentado eu vou colocar aqui um vídeo que é uma reconstrução da cena em 3D para que a gente veja inclusive a trajetória dos tiros, que foram 7 no total, mostrando inclusive a posição das vítimas, do atirador, do Trump, e onde eles foram alojados no final, porque eles foram bater num veículo pesado, como se fosse um guindaste, alguma coisa assim. Então vejam aqui. Então vejam as 3 pessoas que foram atingidas, o Trump no meio, a posição do atirador no telhado, a menos de 200 metros de distância, o primeiro tiro, que já foi o que pegou na orelha extrema-direita do Trump, e que também foi o tiro que atingiu uma pessoa na audiência e foi se alojar depois no guindaste. Aqui a trajetória dos 7 tiros, dá pra ver que um desses, que está com a trajetória em preto, pegou aqui na cabeça de uma pessoa da audiência e aí foram parar lá atrás no veículo pesado. E por isso que foi possível reconstruir a trajetória dos tiros. Vendo essa imagem e também aquelas que mostram o giro da cabeça do Trump bem no momento do disparo, dá pra ver o quanto ele teve sorte de escapar vivo. E imaginem que por questão de alguns centímetros, a história que nós vemos agora seria totalmente diferente. Muita gente já tinha o Trump como favorito para ganhar a eleição, já via esse caminho, sobretudo após a performance pífia do Joe Biden no debate, mas tudo isso poderia ter mudado, foram questões de centímetros mesmo. E um ponto importante é que antes de abandonar o palanque, depois que já tinha acabado esses 7 disparos, cercado pelos seus seguranças, ensanguentado, o Trump ele levantou a mão e ficou gritando "Fight! Fight", ou seja, falando para a audiência sobre luta, sobre essa importância. Ele foi ovacionado e aí com certeza isso contribui para a popularidade e até para a retórica do Donald Trump, porque agora, além de tudo que ele já falava, ele pode se colocar como uma vítima da violência política, o que de fato aconteceu, apesar de que muita gente duvida, né? Acha que foi armado. Imagina, pegar um tiro na sua orelha que atingiu uma pessoa que está lá atrás, que foi se alojar num guindaste e pensar que aquilo foi armado. O que será que essa pessoa acredita então? Porque ela tá vendo os fatos ali, tá vendo a trajetória do tiro, tá vendo uma pessoa que morreu. E mesmo assim ela olha para tudo aquilo e pensa, não, é uma invenção. Eu acho realmente impressionante. E esse atentado, ele colocou os democratas numa posição difícil, porque ao mesmo tempo eles têm que condenar essa violência, mostrar solidariedade ao Trump, mas continuar condenando a sua retórica, a sua posição política, o que torna o jogo mais instável. E dentro dos republicanos, onde ainda havia algum tipo de divisão com pessoas contra o Trump, a data para oficializar o candidato do Partido Republicano, ela veio depois do atentado. O atentado foi no dia 13, a convenção dos republicanos ela começou, se não me engano, no dia 15. E ao final da convenção você tinha a escolha do candidato. Então aquilo trouxe muito mais solidariedade também dentro do partido. E a gente consegue ver as consequências disso também em intenções de voto, porque, por exemplo, o pessoal da Paradigma, não a Paradigma aqui do Brasil, uma americana, também trabalha nesse universo de criptomoedas, fez uma pesquisa, e aí tentando correlacionar a posição do Trump pró-Bitcoin, sobre a qual falaremos aqui nesse vídeo, com aumento de intenções de voto. Só que essa pesquisa foi feita entre eleitores republicanos, ou seja, o partido do Trump, mostrando que do pessoal que não planejava votar no Trump, 13% mudou de ideia, vão votar agora. E dos 87% que planejavam votar nele, nós temos 24% que afirmaram que estão mais entusiasmados
com um voto pró-Trump. Já no lado dos democratas, a coisa via no sentido contrário. Depois do terrível debate no qual o Biden se destacou negativamente, havia muita pressão para que ele deixasse de ser o candidato. Vou confessar para vocês que eu, quando assisti as cenas que repercutiram em rede social, alguns cortes sobre reações do Biden, sobre ele meio perdido no meio de eventos, passando direto do palanque, eu ficava com pena, eu pensava, cara, ele tem que estar lá nesse momento. Será que não era melhor estar descansando em casa? Já não tem mais condições com seus 81 anos? No entanto, parecia que ele não queria desistir, apesar de pedidos de representantes do seu partido. Para se ter ideia, 30 parlamentares do Partido Democrata falaram abertamente para o Joe Biden desistir, sendo que desses 30, 14 foram só nesse fim de semana. E pesquisas mostravam também que 2/3 dos eleitores democratas queriam que o Biden deixasse a campanha. O que veio acontecer nesse fim de semana. E agora, o grande assunto dos próximos dias será quem vai substituir o Joe Biden pelo Partido Democrata, sendo que, ao que tudo indica, a favorita para isso é Kamala Harris, a vice do Joe Biden. Pegando aqui um trecho da carta de desistência do Joe Biden, eu vou ler a tradução, ele diz o seguinte, abre aspas, minha primeira decisão como indicado do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para Kamala ser a candidata do nosso partido neste ano. Democratas, é hora de se unir e derrotar Trump. Depois disso, veio a onda de apoio dos delegados democratas, a Kamala Harris, também do pessoal que apoia o Partido Democrata com dinheiro, de modo que ela é a favorita para assumir a posição no lugar do Joe Biden, embora as pesquisas indiquem que isso não mudaria o resultado da eleição. O Trump ainda seria eleito. Na verdade, o Trump já deu uma declaração falando que vai ser mais fácil ganhar da Kamala Harris do que do Joe Biden. E de fato, se a gente olha em bolsas de apostas, como por exemplo aquela Polymarket, que é a mais expressiva na qual o pessoal faz apostas sobre o destino da eleição presidencial americana, atualmente o Trump tem 65% de percentual em chance de vitória, ou seja, o pessoal colocou dinheiro na sua opinião, 65% acha que o Trump ganha, enquanto a Kamala tem apenas 28%, e abaixo dela vem o nome de Michelle Obama, com 5%. E aí tem um ponto interessante, muita gente acha que a Michelle Obama poderia ser uma melhor concorrente contra o Donald Trump. Essa chance aqui também reflete a chance dela participar do pleito eleitoral, porque a própria Michelle já falou que ela não quer ser candidata. No entanto, isso pode mudar, porque tem uma pesquisa da Reuters mostrando que a única pessoa que conseguiria ganhar do Donald Trump seria Michelle Obama. Então, será que ela vai entrar na disputa? Será que os democratas conseguem colocar Michelle Obama para concorrer? Inclusive, algo que deve ter sido fundamental para a desistência do Joe Biden foi a falta de apoio para que ele continuasse vinda do Barack Obama, que, vamos lembrar, foi companheiro do Biden na presidência, ele era presidente, o Biden era vice. E quando que a gente vai ter a certeza de quem vai ser o candidato democrata? O prazo final para eles anunciarem sua decisão está previsto para o dia 22 de agosto. Então, até lá, do dia que eu gravo esse vídeo, um mês para frente, pode ser que a gente tenha mais um ponto emblemático de mudança no cenário, onde a Kamala Harris deixa de ser a favorita e pode surgir o nome aí de Michelle Obama, ou quem sabe até um outro nome, né? Porque se a gente volta um mês no tempo, ninguém achava que o Biden ia desistir. Até porque voltando em um mês, não tinha acontecido ainda o debate. E foi no final de junho, dia 27. E por que nesse processo de indecisão entre Kamala Harris e Michelle Obama, apesar dessa pesquisa mostrando a Michelle como uma possível desafiante à altura do Trump, é mais provável que a gente tenha Kamala Harris saindo como de fato a candidata democrata, por uma questão de doações feitas para a campanha. A única pessoa que poderia assumir todo o pacote de doações, que gira em torno de 240 milhões de dólares nesse momento, é a atual vice-presidente. Se você bota um outro candidato, como por exemplo a Michelle, pelo que a gente levantou aqui na pesquisa, ela teria direito a usar somente 30 dos 240 milhões. Ou seja, uma perda muito relevante em termos de arrecadação para se fazer uma campanha eleitoral. E agora, já entrando no cenário de mercado, vale a pena comentar que desde o atentado do Trump, o Bitcoin desandou a subir. Até agora, nós tivemos uma subida de cerca de 16%, com o preço do Bitcoin se aproximando novamente da casa dos 70 mil dólares. Inclusive, aqui no Brasil, a gente teve uma nova máxima histórica em reais, ainda não tivemos em dólar, fruto dessa questão da desvalorização do real no ano. Ou seja, para todo mundo que comprou Bitcoin em real, quase ninguém está no prejuízo agora. Tudo bem que bateu um valor, depois caiu, fica naquela zona de mais ou menos resistência dos 70 mil dólares, né, convertido para real, e até agora não arrebentamos esse patamar. O que pode levar o preço do Bitcoin a subir? Pensando em termos de sinalização política, a gente tem que lembrar que o Trump agora é um candidato pró-Bitcoin. Apesar de discursos no passado falando mal da criptomoeda, em 2024 ele mudou a maneira como ele se comportava em relação ao Bitcoin, declarando, abre aspas, que garantirá que o futuro das criptomoedas seja feito nos Estados Unidos, que defenderá o direito à autocustódia e nunca permitirá a criação
de uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, ou seja, um dólar numa versão 100% digital. E apesar desse discurso pró-cripto do Trump, eu acho que o mercado não deu ainda a devida importância ao que pode significar ter um presidente na maior potência do mundo sendo abertamente pró-Bitcoin. Porque o que a gente tem de político pró-Bitcoin é o Nayib Bukele em El Salvador, é o Milei na Argentina. Agora, nunca chegamos a ter nada próximo do que seria um presidente americano apoiando essa criptomoeda, que até hoje cresceu apesar dos governos e não por conta deles. O Bitcoin sempre enfrentou uma forte resistência dos entes estatais. E se a gente pega em termos de preço, veja que o Bitcoin nesse momento, no preço em dólar, está mais ou menos no mesmo preço da época do halving. Ou seja, o mercado está precificando o impacto de uma vitória do Donald Trump, que pelo andar da carruagem fica cada vez mais clara? Na minha opinião, não. E nesse mês nós temos um evento importante nos Estados Unidos, que é a Bitcoin Conference. Ela vai começar no dia 25, vai até o dia 27, e está previsto para o dia 27 um discurso do Donald Trump. Alguns até especulam que nesse discurso ele vai lançar um plano de uma reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos. Ou seja, falando que os Estados Unidos abertamente, como Estado, começarão a fazer uma reserva em Bitcoin. Imagina se isso vira tendência entre outras nações. É mais demanda por algo que tem oferta limitada. E aí temos que lembrar da parte política, porque o Trump ele é um cara esperto. Por que ele estaria se colocando como pró-Bitcoin de repente, nesse ano eleitoral? E aqui entra um ponto muito importante sobre a quantidade de pessoas que têm Bitcoin nos Estados Unidos e também a maneira como o sistema eleitoral lá funciona. Pegando em termos de números, há uma grande variação da estimativa dos americanos que têm Bitcoin. Se você pega a estimativa da Coinbase, eles levam para quase 50 milhões. Se pega a estimativa do governo, eles levam para 10 milhões. Então temos aí um número muito variável entre 10 e 50 milhões de americanos que têm Bitcoin. Ou seja, de qualquer maneira, é muita gente. E vamos lembrar que lá fora o voto é não obrigatório e o processo eleitoral é indireto. De modo que levar mais gente a votar no Donald Trump por conta dessa posição pró-Bitcoin pode alterar o rumo da eleição. Se somando com os outros aspectos agora, desistência democrata, atentado do Trump. Mas por que isso aqui é importante ser compreendido? Porque vamos lembrar que o sistema eleitoral americano é bem diferente do nosso. Aqui, simplesmente, se você tem um candidato com 50% mais um dos votos no segundo turno, ele está eleito. Lá, para começar, você tem a hegemonia de dois partidos, Então são basicamente duas pessoas disputando a eleição. E o ponto é que é um sistema indireto, onde o eleitor americano ele não vota no candidato republicano ou democrata, mas ele vota em delegados em cada estado que escolhem o partido republicano ou democrata. Sendo que dos 50 estados americanos, 48 usam o sistema do winner takes all, ou seja, se você tem um estado que hipoteticamente tem 100 delegados e nesse estado 51 delegados são pró-Trump, então todos os 100 delegados do estado ficam para o Partido Republicano. E aí você já tem estados que têm uma certa tendência definida. Por exemplo, a Califórnia é democrata. Então lá não interessa se vai ganhar por um delegado ou por uma ampla margem, todo estado ele vai apoiar os democratas. O Texas, por sua vez, é republicano. De modo que é uma importância exacerbada para aqueles estados conhecidos como swing states, que não tem uma tendência definida clara. Eles mudam de acordo com a eleição, com o candidato, com o panorama econômico. Se a gente pega na última eleição, 2020, o Trump perdeu em 5 dos 6 swing states. E no final ele não conseguiu a vitória. Se a gente pega as pesquisas de agora, o Trump está à frente em 5 de 6 swing states, ou seja, um panorama completamente oposto a 2020. E naquele estado onde ele não está na frente, aqui infelizmente ainda era, o Joe Biden, então não tem a visualização do que pode ter acontecido agora com um novo candidato democrata, possivelmente a Kamala Harris. Mas veja na tela que o único em que ele está atrás, Michigan, é por uma diferença que basicamente não existe, É um erro de pesquisa, está dentro da margem. Ou seja, possivelmente ele pode estar à frente dos 6 swing states. E para se eleger, de quantos delegados um partido precisa? São 538 delegados ao todo nos Estados Unidos. De modo que ao conseguir 270, um candidato ele leva a eleição, ainda que ele possa ter menos votos, que foi justamente o que aconteceu na eleição de 2016, quando Trump se elegeu presidente. Se a gente pega aqui na tela, como vocês podem ver, a Hillary Clinton teve mais votos, praticamente 3 milhões a mais do que o Trump. E mesmo assim, o Trump conseguiu o maior número de delegados, 304, e acabou levando a eleição. E dentro dessa iniciativa mais amigável pro lado do cripto, tem mais um ponto que vale a pena ser citado, que foi a escolha do vice-presidente. Donald Trump escolheu o senador do estado de Ohio, J.D. Vance, que é amigável às criptomoedas. Inclusive, na sua última declaração, ele colocou que tinha coisa de 4 bitcoins. Pô, Bruno, então você acha que nessa conferência o preço do Bitcoin vai subir? Talvez já esteja sendo incorporado aos preços nesse momento com essa subida do Bitcoin depois do atentado do Trump. Mas o que eu acho é que definitivamente não tivemos ainda a incorporação nos preços do impacto de 4 anos na presidência de alguém que será pró-criptomoedas. Tanto essa pessoa declarada, o Trump, quanto também o seu vice, que comprou, Então é muito mais do que só o discurso, é dinheiro na mesa. Agora, quanto ao restante do mercado, você já deve ter ouvido falar que, ano de eleição é mais complicado, tem aumento de volatilidade, e nós veremos que
que até tem um leve aumento, mas é estatisticamente irrelevante. Veja aqui que se a gente pega um ano de eleição comparado a um ano sem eleição, o que você tem em termos de volatilidade é 16,5 no ano eleitoral contra 15,3 no ano não eleitoral. Pô, Bruno, então tem realmente um crescimento de volatilidade? Até tem, mas será que é por conta da eleição ou por outro motivo? Uma vez que em 2000, por exemplo, tivemos eleição, mas também tivemos a bolha das empresas.com. Em 2008 tivemos eleição nos Estados Unidos, mas também tivemos a crise do subprime. Em 2020, eleição Biden contra Trump, mas também tivemos a pandemia. De modo que é uma diferença relevante a ponto de você pensar, eu vou esperar a eleição passar porque tem muita volatilidade. Pelos dados, não. Em outro ponto é que o mercado americano parece que não liga muito para quem é o presidente. Se a gente pega, por exemplo, esse gráfico que eu coloquei na tela, veja que a performance média do mercado americano em ano de eleição é de 13,1%. Aqui, quando a gente fala mercado, estamos pensando no S&P 500, o índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Sendo que o pior ano de uma vitória democrata foi 14,8%, o pior de uma vitória republicana foi 9,1%, para baixo, né? 14,8% e 9,1% negativo. E os melhores anos foram 33,7% positivo de uma vitória democrata e 37,9% positivo de uma vitória republicana. Por aqui vemos que entre republicanos e democratas, o melhor ano republicano foi melhor do que o democrata, o pior republicano foi menos pior do que o democrata. Por isso que eu falei agora, parece que o mercado gosta mais dos republicanos, uma vez que o melhor ano republicano foi melhor do que o melhor ano democrata e o pior ano republicano, com queda de 9,1%, foi menos pior do que o pior ano dos democratas, com queda de 14,8%. Mas isso pode ser uma ilusão, porque quando a gente olha da história dos presidentes no século XX, nós vemos que 3 tiveram períodos negativos do S&P quando a gente anualiza o resultado. E os 3 eram republicanos. Foi o Hoover no começo do século XX, depois nós tivemos o Nixon, o presidente do fim do lastro em ouro, em 1971, e depois tivemos o George W. Bush, último republicano a ser presidente antes do Trump. De modo que fica claro que no mercado americano, independentemente do presidente, o que mais interessa não é tentar fazer esse market time de escolher a hora de entrar, de sair, mas sim ter o famoso time in the market. Quanto mais tempo você passa investido, muito provavelmente melhor será o resultado. Sendo que em janelas cada vez maiores de tempo, olhando as janelas do passado, ao passar, por exemplo, de 10, 20 anos de exposição, é muito difícil que você de fato perca dinheiro investindo nos Estados Unidos. Portanto, para você que pretende investir lá fora, veja que, na minha opinião, não há motivo para esperar, porque independentemente do resultado, ganhando Trump ou candidato democrata, no longo prazo o mercado tende a dar um resultado bem positivo. E para você que gosta de Bitcoin e criptomoedas, pode ser que esteja chegando o dia em que nós veremos alguém pró-Bitcoin ocupando as cadeiras mais importantes do mundo em termos de poder, que são a da presidência e vice-presidência dos Estados Unidos. E aí eu quero ver o que vai acontecer, né? Porque o Bitcoin até hoje, ele evoluiu apesar da resistência dos governos contra essa criptomoeda. O que vai acontecer a partir do momento que a gente tiver o governo, pelo menos, não atrapalhando. E aí fica um convite também para você que quer aprender mais, tanto sobre mercado nacional como mercado internacional, que aprender a investir lá fora, e também essa parte de como funciona o Bitcoin. Eu vou lembrar que eu falo de tudo isso no Viver de Renda, que estará abrindo uma nova turma em agosto, será a turma 26, com apenas 1.200 vagas. Então, um número realmente limitado de vagas. Se você quiser mais informações de como funciona o curso, há um link aqui na descrição, você pode entrar na lista de espera. E é isso, pessoal. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.